Eu quero começar dizendo que eu estou profundamente honrado com mais esse convite do presidente Lula. O presidente Lula é uma espécie rara na política mundial, não é só no Brasil, não. Só ele e Mandela conseguiram sair das profundezas da injustiça e chegarem de volta ao poder pelo voto popular. Então, respeito a sua história, a sua biografia, eu respeito a história do povo brasileiro, de quem vem do nada, de quem não tem histórias de tradição, de quem não é filho de pais ou mães abastadas e conseguiu vencer pela sua obstinação em servir ao povo brasileiro, principalmente aos mais pobres, aos mais humildes. Eu sei que ele não está aqui, mas disse que o vento leva as palavras verdadeiras, se estando lá do outro lado, ainda está no hotel, que ainda não foi para o Palácio. Eu quero dizer muito obrigado, presidente Lula, por mais uma vez confiar em mim, minha saudação, minha homenagem e meu respeito ao senhor. Quero também dizer aqui, eu sou danado, ele escreve um monte de coisa para me falar, eu copio, rabisco, e não consigo. Eu não consigo, mas vou tentar. Aqui está dizendo, e eu concordo, foi uma manuscrita até o companheiro Adroaldo que me mandou isso, uma companheira que é funcionária do INSS, que eu adorei, não conheço e já estou apaixonado pela maneira que fez uma síntese do que a gente pensa. Ela diz assim, e eu concordo, formalmente, a Seguridade Social integra o governo central desde a Constituição de 88. Companheiros e companheiros, dedicarei todo o tempo que a mim seja concedido para que esta deixe de ser uma mera formalidade e passe a ser uma realidade. É absolutamente importante desconstruir uma herança tradicional do consenso das elites econômicas, aquela que vilipendiava a Seguridade Social, buscando reduzir ao assistencialismo paternalista, em sintonia com o patrimonialismo que permeia e estrutura a história da sociedade brasileira. Para substituir essa herança nefasta, é primordial estruturar um novo relacionamento entre a Seguridade e a assistência social, com o conjunto das forças sociais expressadas na política, no mercado, na idade social cotidiana, reforçada pela estrutura do Estado. Vamos trabalhar com afinco, com dedicação e, repito, tentando superar as minhas deficiências intelectuais com a vontade e a força do trabalho. É o que eu fiz até hoje e cheguei aqui assim. Essas Seguridade e assistência social não são entraves ao desenvolvimento, ao contrário, elas são instrumentos de desenvolvimento. Nós temos cerca de 37 milhões, 555.290 beneficiários da Previdência Social. Estou falando de 37.555.290 CPFs diferentes. Seres humanos precisam ser tratados com dignidade, com respeito, com carinho. É o nosso dever, é dívida da União dos Estados e Municípios, não é peso, não é sacrifício, não é prejuízo para os erários públicos, ao contrário, esse dinheiro é o dinheiro que circula com maior velocidade. 70% ganham um salário mínimo. São seres humanos humildes que ajudaram a construir a grande nação que somos hoje. A eles é que nós nos dedicaremos a cada dia, a cada momento, para resgatar a dignidade da sua aposentadoria, para resgatar a dignidade do seu tratamento. E eu, como sou abusado, e sou mesmo, e eu cheguei até aqui assim, Siqueira, não vai ter jeito, não dá para consertar mais. Eu fico imaginando aqui, primeiro, até o Neto me observou isso, eu quero formar uma comissão quadripartite. É isso, Neto? Meu amigo Molon, com a representação dos sindicatos patronais, com os sindicatos dos empregados, com o sindicato dos aposentados e com o governo, nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade. Nós queremos que toda a arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço na Previdência, porque não é favor nenhum. Quando corretamente os constituintes de 88 criaram a proteção do BPC, principalmente para os nossos companheiros portadores de necessidades especiais, isso acarretou o encargo de 10 milhões, que são da OGU, do orçamento do Tesouro da União, não são da Previdência, e colocam esse encargo à Previdência para dizer que ela é deficitária. Não colocam os recursos dos CONFINS, dos PIS, não colocam o recurso das contrapartidas dos bancos. Tudo se esquece para levar à população uma mentira.
A Previdência não é deficitária. Vou provar isso a cada dia que eu estiver nesse ministério. E vou provar com números, com dados, com informações. A começar, eu já pedi isso ontem, nós vamos fazer um portal de transparência. E como a gente fazia com o CAGED, nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes. Por quê? Nós precisamos ter transparência, e eu quero transparência, inclusive, dos recursos. Nós não podemos enganar o povo brasileiro. Quando eu falo em 37 milhões de brasileiros, eu estou fazendo uma média de 4 brasileiros por família. Você tem aí 140 milhões de brasileiros, 144 milhões de brasileiros, que nós precisamos ter respeito, dar dignidade. E isso eu vou fazer 24 horas por dia e não me cansarei e não desistirei enquanto não acontecer isso. Meu lugar é acabar com essa fila que destrói cidadania. Informatizando, melhorando a automação, prestigiando os funcionários do INSS, lutando, e vou mandar mensagem hoje para que continuar tendo o bônus para quem produz mais, para quem é mais preparado, para quem dá mais resposta para a sociedade. Preparando, eu já falei isso, eu já recebi aqui a primeira carta aqui. Eu falei isso na primeira entrevista, todo mundo achou uma besteira, mas eu sou abusado, eu vou consertando. Está aqui, meu prefeito Zé Bonifácio Novelino, lá de Cabo Frio, que está aqui, já pediu, quero participar desse mutirão para ajudar a acabar com a fila da Previdência. Eu quero pedir a cada governador, a cada prefeito, que nos ajude na parte administrativa, sempre, é óbvio, supervisionado, com alguém do INSS, porque não pode ser diferente, que é o responsável técnico para fazê-lo, mas eu quero acabar essa fila em tempo recorde para o povo brasileiro se sentir respeitado. E, para isso, eu vou precisar dos governadores, dos prefeitos. E nós vamos avançar cada dia. Então, essa questão do BPC, que hoje é a maior fila, inclusive, de benefícios que não são atendidos, depende muito do médico legista. Nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos ter o nosso Ministério da Saúde nos ajudando. Não é tirando o lugar do médico legista, é colaborando, contribuindo para diminuir, acabar com a fila. Minha campanha agora não é morar, fila zero. Temos que acabar com essa fila. É a primeira coisa que alguém que tem a responsabilidade pública tem que fazer com quem ajudou a construir a nossa nação, que os nossos aposentados e pensionistas são. É dívida dos estados, dos municípios e da União. Dívida, não é favor, não é peso, é dívida. Para isso, eu quero ouvir aqui nosso presidente da FEBRABAN, estou vendo aqui nosso presidente do BRB, temos que contar para... Nós não podemos cobrar as taxas de juros que se cobram para os empréstimos consignados. É desleal isso para quem é pobre, para quem ganha um salário mínimo e se compromete a fazer 40%, 50% da sua renda. Nós temos que entrar no diálogo, eu não posso impor, eu sou um homem da democracia, mas eu falo o que meu coração sente, com acertos e com erros. Eu não me conformo em ver a humilhação que os nossos aposentados estão passando, pela necessidade. Tem sempre o neto que tem que cuidar, tem sempre o sobrinho, tem sempre alguém que precisa de um aposentado. Estava falando com o deputado Mauro Filho, 60% das prefeituras de porte pequeno no Brasil, até 30, 40 mil habitantes, recebem, só vivem e sobrevivem por causa do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Recebem mais do que o fundo de participação municipal pelo dinheiro que circula dos aposentados e pensionistas. Como é que não tem respeito com essa gente? Por isso eu quero combinar com os municípios, quero combinar com o Estado, quero acabar, é fila zero, é a ordem do presidente, eu sou homem hierárquico, eu vou cumprir a ordem que ele me mandou. Então, vamos ajudar nisso. Eu quero também deixar com clareza essa questão da arrecadação, vou precisar muito da ajuda do Mauro, da transparência, isso. Nós não podemos ser um governo que esconda dados, temos que dar transparência nela. Tudo que a gente faz é público. Tudo é público. Então, quem não deve, não teme, tem que ser público. Quero também já comprometer 4 questões que eu quero fazer. Esse portal da transparência, eu conversei ontem lá com o INSS, para a gente dar nossos dados. Todo mês, eu quero trabalho para até março a gente conseguir esse painel que vai ter lá número de aposentadorias, número de pedidos, como está a demanda não atendida, como avançamos, mês a mês, para a população me cobrar. Porque quando me cobra, eu me sinto motivado a tentar enfrentar o desafio. Vou também fazer, já estou pedindo para o pessoal, nem entrei, já estou
bagunçando o coreto. Mas não é possível que cada aposentado e pensionário não tenha o seu cartão de identidade nacional, para não ter que pedir a um Estado uma carteirinha para poder andar no ônibus de graça, uma carteirinha para andar no metrô, para entrar no cinema. Tem que ser uma carteira de identidade única, de respeito, que seja aceito nos todos quase 6 mil municípios brasileiros. Nós temos dados, é querer, e nós queremos. E vamos, além dessa comissão quadripartite, é bonito para caramba, mas é difícil de soletrar, né? Vamos ver que a gente consegue ter um prazo. É claro que eu não posso chegar, eu tenho que conversar com o ministro da Fazenda, eu tenho que conversar com a ministra do Planejamento. Isso não pode ser um ato voluntário, tem que ser estudado, mas nós precisamos cuidar dos atrasos, né? Do desrespeito, do assinte à cidadania que houve nessa antirreforma da Previdência. Temos que ter coragem para enfrentar isso. Repito, companheiros e companheiras, e já chegando ao final, que eu já tomei muito tempo de vocês. É o maior desafio da minha vida. Eu nunca tive um desafio desse tamanho. Eu tenho certeza que esse Cristo, Jesus, Deus, Oxalá, o nome que queiram dar pela sua fé, pela sua crença, se me colocou este fardo, é porque eu tenho estrutura, capacidade para segurar esse fardo. Eu vou lutar muito, eu vou trabalhar muito, e eu garanto a vocês, com toda a modéstia, vocês ainda vão ter orgulho do Ministério e de Carlos Roberto Lupe. Obrigado.